Macroeconomia, no vídeo passado, nós tratamos sobre ciclo de negócios na economia, né? O ciclo de negócio, o que é? Nada mais é do que um padrão mais ou menos regular de expansão, também chamada de recuperação, e de contração, também chamada de recessão na atividade econômica, em torno de uma trajetória tendencial de crescimento. Então imagine que você tem o produto nacional bruto, que é o conjunto de toda a soma de todos os bens e serviços produzidos em determinado período numa economia. Você tem o eixo X, que é o tempo, o eixo Y, que é o produto nacional bruto, ou PNB, e aí você tem uma linha de tendência de evolução do produto nacional bruto. Então imagine que ele parte de um valor em Y e está sempre numa tendência de crescimento, mesmo que aos poucos. Esse é o produto nacional bruto neste caso do exemplo. E aí o que acontece é que ela não é exatamente linear, assim, constante. Na verdade, existe isto que eu estou explicando aqui, que é o ciclo de negócio. Então, existe uma variação que nesta linha tendencial, nesta trajetória tendencial, existe um ciclo de negócio em torno dela. Assim, a linha está aqui. Eu não edito os vídeos, então não consigo colocar na tela. Esta linha tendencial que é dita de ciclo de negócio e o hiato do produto, porque existe um pico, e quando este pico da atividade econômica é atingido, então ele começa a reduzir em torno daquela linha tendencial, e o nome que se dá para isso é uma recessão, ou então uma contração da atividade econômica. Ela chega ao seu fundo, ao seu limite, e ela começa a se recuperar para atingir um novo pico. Essa recuperação na economia dá-se o nome de expansão da atividade econômica, ou então recuperação. E assim isto vai acontecendo, sempre flutuando, variando numa economia livre, uma economia de livre mercado. Então o hiato do produto mede o hiato, ou seja, a diferença entre o produto real e o produto que a economia poderia produzir com o pleno emprego dos recursos existentes. O produto de pleno emprego é também chamado de produto potencial. Então tudo que se pode aplicar numa economia, esse é o produto potencial, menos o produto real, aquilo que de fato foi aplicado. E a diferença entre esses dois é o hiato do produto. Mas hoje, isso aqui só fiz uma breve revisão do vídeo passado, o hiato do produto nos permite medir o tamanho dos desvios cíclicos do produto a partir do produto potencial ou tendencial. Usamos estes termos intercaladamente. Então, o que eu quero tratar hoje é sobre essa produção real versus a produção potencial. E continuando, ele diz o seguinte: a figura que eu já vou tentar explicar aqui mostra o produto real e potencial para os Estados Unidos. As colunas verticais representam recessões, com as letras P e F, indicando picos e fundos de ciclos. Então aqui neste gráfico que eu vou mostrar para vocês agora, nós temos uma produção real e uma produção potencial da economia. Deixa eu ver, vem aqui. O que isso tem a ver com o ciclo de negócio, né? Bom, produção real e potencial entre os anos de 1960 e 1988. Neste caso aqui, essa edição deste livro que eu tenho já é bem antiga. Inclusive o livro que eu estou utilizando de macroeconomia do Rudiger. Aqui está. Caso você tenha interesse, tem um link aqui na descrição. É um importante livro de macroeconomia, né? Macroeconomia, juntamente com microeconomia, é uma das grandes áreas da economia. E aqui a macro, ela se preocupa com tudo que envolve a economia como um todo, taxa de juros, emprego, inflação, enfim. Microeconomia já se preocupa com o que determina o preço lá na base da economia, ou seja, a relação entre pessoas, empresas, famílias, governo. Produção real e potencial, 1960 a 1988. O produto potencial é o nível de pleno emprego do produto. Ele cresce de acordo com a tendência produtiva na figura 1.2. Então existe uma tendência produtiva do produto nacional potencial, que é linear, ou na verdade ele é levemente parabólico, depende da economia. O produto nacional bruto real flutua ao redor do potencial. Cadê o real? Deixa eu ver. Tá, ele flutua em torno do potencial, que tem tudo a ver com o ciclo de negócio. Caindo abaixo do mesmo e uma recessão indo para um patamar superior ao mesmo durante as recuperações. As colunas verticais representam as recessões. A figura mostra que o hiato do produto aumenta durante uma recessão. Então, lembrando o que é este hiato do produto, né? É a diferença que existe entre produto potencial e produto real. Quando existe uma plena aplicação do emprego, então isso é chamado de produto potencial. Por outro lado, durante uma expansão, mais estritamente em uma longa expansão econômica, como que aconteceu nos anos 60 nos Estados Unidos, o hiato diminui, ou seja,
esta diferença entre produto potencial e produto real, ou seja, o que de fato houve de aplicação do pleno emprego do produto potencial, ficou bastante próximo do produto real, aquilo que de fato foi utilizado, o pleno emprego, né, de todos os... O pleno emprego nós estamos falando de todos os recursos, no sentido de empregar os recursos. Por outro lado, durante uma expansão, mais estritamente uma longa expansão como a dos anos 60 nos Estados Unidos, o hiato diminui. Então, pleno emprego versus produto potencial versus produto real. Em última instância, às vezes se torna negativo. Um hiato negativo significa que há emprego de sobra. Então, se o hiato é negativo, existe um emprego de recursos de sobra. Tempo de trabalho em excesso para os trabalhadores e uma taxa mais alta que a usual em utilização de maquinário. A capacidade produtiva, então, ela está ociosa, na verdade, né? É valioso notar que o hiato é às vezes muito grande. Por exemplo, em 1982, ele alcançou a marca de 10%. Estabelecer o nível de produção potencial é um problema difícil. Por quê? Nos anos 60, acreditava-se que o pleno emprego correspondia a uma taxa de desemprego de 4 a 4,5% da força de trabalho. Então, o pleno emprego, nesse sentido de força mesmo de trabalho, de mão de obra, né, de 4 a 4,5% é o pleno emprego. Variações na composição da força de trabalho, incluindo aumentos na proporção de trabalhadores mais jovens e de mão de obra feminina, os quais mudam de emprego com mais frequência, faziam surgir a estimativa da taxa de pleno emprego do desemprego em relação à média, em torno de 5,5% na década de 80. Então, nesse parágrafo, a gente conseguiu entender que, de fato, o pleno emprego nos anos 60, e até hoje, na verdade, o pleno emprego é nesta taxa mesmo, entre 4% a 5,5% da mão de obra, né, em todo o país. Os dados de produção, e por quê? Porque isso tem toda a relação, justamente, com este hiato de produto, ou seja, produto potencial, diferença entre produto potencial e produto real. Os dados de produção potencial são calculados por vários meios. Um procedimento usado pelo Bureau of Economic Analysis, BIA, o Departamento do Comércio Americano, identifica como Produto Nacional Bruto Potencial, olha só o que ele entende como Produto Nacional Bruto Potencial, o nível de produção que existiria se a taxa de desemprego fosse de 6%. As séries são uma previsão para o cálculo do produto potencial ou de pleno emprego, mas é somente uma previsão e não uma regra rígida e imutável. Desta forma, o hiato do Produto Nacional Bruto fornece um importante indicador de como está a performance econômica e em qual direção as políticas econômicas devem tentar mover o nível de atividade econômica. Nas séries mostradas na figura, como eu já mostrei aqui, por exemplo, a de 1988, a economia ainda tinha um hiato positivo. Vamos ver, 88, hiato positivo. O produto potencial excedia o produto real em 2,2%, apesar de que a taxa de desemprego era em média de 5,5%. As diferenças entre as várias estimativas de produto potencial esclarecem o fato de que não há nenhuma medida precisa do pleno emprego. Uma parte importante da diferença nas estimativas é resultado não somente da taxa de desemprego provável, mas também dos julgamentos sobre a extensão da capacidade de utilização que corresponde ao pleno emprego das instalações e equipamentos. Então, o pleno emprego aqui a gente entende mesmo como a mão de obra, não só isso, mas todos os demais recursos, como o pleno emprego das instalações e dos equipamentos. E isso influencia certamente o produto nacional bruto, tanto na sua relação entre produto potencial ou então produto real que foi alcançado naquele período. Deixa eu ver se tem mais algum texto que vale a pena a gente tocar. Vamos terminar, são 2 parágrafos, vai ficar um pouco extenso o vídeo, mas acho que vale a pena terminar. Grande parte da história recente pode ser lida a partir do hiato do produto, ou seja, essa diferença entre produto real e produto potencial. Nos anos do governo Kennedy Johnson, lá nos Estados Unidos, 61 e 68, o hiato do produto caiu sob o impacto de políticas governamentais expansionistas, ou seja, aumentaram o tamanho do Estado. Então, o hiato do produto caiu por conta disso. As políticas foram bem sucedidas na redução do hiato, porém o fizeram graças ao aumento de pressões inflacionárias. Se aumenta o Estado, obviamente que a inflação tende a aumentar. A primeira administração Nixon, de 69 a 73, herdou este problema inflacionário e decidiu combatê-lo com políticas restritivas que levaram a uma recessão e, portanto, ao aumento do hiato. Então, sempre que há uma recessão econômica, existe esse aumento do hiato, ou seja, a relação entre produto potencial e produto real ela aumenta. E sempre que há uma política governamental expansionista,
ela tende a diminuir este hiato, ou seja, a diferença entre produto potencial e produto real. Segundo este autor. Em 1972 e 73, políticas monetárias altamente expansionistas do Federal Reserve System levaram à recuperação e ao mesmo ao subemprego. Isto é mostrado por um hiato próximo de zero, com o produto real igualando o potencial. Em 1973 e 74, as políticas restritivas, junto com o choque de aumento do preço do petróleo, levaram a economia para uma profunda recessão, portanto aumentando, esta diferença entre o produto potencial e o produto real. A recuperação em 1976 e 79 foi muito rápida e ocasionou bruscos aumentos da inflação. Este livro é de origem americana, então ele sempre traz um contexto americano. E vamos para o último parágrafo de hoje sobre esse tema do ciclo de negócio e também produção real e potencial. Com um outro rápido aumento dos preços do petróleo em 1979, a inflação chegou a exceder 10% em 1980. E novamente políticas restritivas elevaram a taxa de desemprego. Em meados de 1889, a economia retornou ao pleno emprego e houve sinais de ressurgimento da inflação. É engraçado que parece que quanto mais próximo do pleno emprego, de fato, há um ressurgimento da inflação. Nesse momento, a recuperação já durava 34 trimestres, isto é, desde a recessão de 1982. O período de expansão mais longo do pós-Segunda Guerra foi de 62 a 69, que conseguiu fechar 38 trimestres de recuperação. A questão que surge naturalmente é a de que, se as expansões acabam inevitavelmente na idade adulta, ou se elas realmente acabam em função de erros de políticas econômicas. Como é visto, uma longa expansão econômica sempre reduz muito o desemprego. Então, a expansão econômica reduz o desemprego, causa pressões inflacionárias e, portanto, então existe uma expansão econômica, o desemprego tende a diminuir, chegando ao pleno emprego, mas a pressão inflacionária acontece e, portanto, acaba levando as políticas econômicas a combaterem a inflação. E tais políticas de combate à inflação, que é o aumento generalizado dos preços, isto normalmente traz recessão e fica neste ciclo eterno, que é o que eu estou tentando demonstrar aqui, que isto é o ciclo de negócio. Uma economia sempre está num pico ou num fundo, graficamente, e neste meio de caminho nós temos sempre recessão e recuperação. Recessão, também conhecido como contração na economia, e expansão econômica. Eu fico por aqui, aos poucos eu estou aprendendo com este livro sobre macroeconomia. No próximo vídeo, quero tratar sobre relações entre as variáveis macroeconômicas. Então, até aqui eu já trouxe muitas variáveis macroeconômicas, entre elas inflação, produto nacional bruto real, o próprio crescimento econômico, emprego e desemprego, e entre outras. O ciclo do negócio também, que é uma explicação das diversas variáveis. Então eu fico por aqui. No próximo vídeo já vou começar com, deixa eu ver qual. Acho que eu vou só mencionar elas no próximo vídeo, beleza? Fico por aqui, valeu. Playlist de macroeconomia que eu estou tentando construir, improvisando, toda quarta-feira.